Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos no ar com mais um Sala de Prescrição, aquele programa que discute esportes, discute futebol, discute vida, discute filosofia, discute tudo. E hoje, com uma gratíssima presença, um convidado que eu tenho a satisfação de chamá-lo de amigo, porque convivi bastante, fui vizinho, e que fazia um tempo que eu não tinha oportunidade de conversar. E aqui em off já falamos várias coisas. Estou falando do grande zagueiro, campeão do mundo pelo Grêmio, Jorge Baidec. E aí, Baidec? Bom, primeiro, agradeço o convite. É um orgulho em podermos falar desse programa e estar muito bem acompanhado por vocês aqui. Estou feliz de participar e disponível aqui para falarmos vários assuntos do mundo do futebol e de outros assuntos. À sua esquerda, o nosso participante cativo, nosso comentarista do Grêmio, o Dr. Ricardo Nogueira. Eu tô aqui hoje feito um guri bobo, exibido, louco pra chegar lá na zona pra contar com quem que eu tava. Eles vão dizer que é mentira. Eu vou dizer, eu tava do lado de um campeão do mundo, né? O Baidec, 1983, é aquele ano que não podia acabar, né? Campeão do mundo. E sempre que eu chegava no Olímpico, eu morava no Menino Deus, então eu ia a pé pro Olímpico, ia a pé. Eu e a irmã Lourdes, lá do Hospital Mãe de Deus, nós íamos a pé, você acredita nisso? E quando eu olhava assim, quando chegava, dizia assim, tinha uma frase na aba do Olímpico, campeão do mundo, nada pode ser maior. Ser maior. Aqui. E agora eu tô do lado desse cara aqui, entende? E aí fico imaginando Hugo de Leon e Baidec. Na verdade era Baidec e Hugo de Leon, né? Porque o Baidec jogava mais na direita. E até aqui eu quero fazer uma pergunta técnica para ti, porque daqui a 2 semanas vai estar aqui o China, né? Eu quero saber se o China te consagrava, ou tu consagrava o De Leon, ou se os dois te consagravam. Não. Eu acho que todos foram importantes, né? A importância de uma equipe que eu digo sempre, nós conseguimos e conquistamos o maior título da história do Grêmio até hoje pela qualidade, experiência, malandragem, juventude, força física, técnica. Ela se completava de uma forma ou de outra. Uma comissão técnica extraordinária, comandada pelo Valdir Atahualpa Espinosa, uma direção comandada pelo Dr. Fábio Koff, Seu Verardi, Alberto Galia, vice-presidente, enfim, tantas pessoas de uma Túlio Macedo, Rude Armin Petri. Perfeitamente. Muitas pessoas importantíssimas. É difícil de falar, porque não podemos esquecer. Desde o massagista, desde o roupeiro Hélio, o massagista Banha, os médicos, todos eles tiveram uma importância grande, porque formamos ali um grupo onde que nós conquistamos a América e depois conquistamos o mundo. Eu acho que merecidamente, com todo o respeito aos demais que disputaram títulos, o Grêmio realmente mereceu por tudo, que o contexto da equipe, a formação, como falei, e a qualidade que nós tínhamos para ultrapassar todas as dificuldades, como ultrapassamos e demos essa imensa alegria até hoje. Eterna para o torcedor gremista. À minha direita, o nosso debatedor colorado, jovem, porém de ideias muito lúcidas, muito avançadas e que demonstram um conhecimento sobre a matéria futebol diferenciado, Dr. Soel Arpini. Muito obrigado a todos pelo convite, Dr. Jefferson, Dr. Ricardo. É um prazer imenso conhecer o Baidec, um excelente zagueiro, campeão intercontinental pelo Grêmio, né? Não podia deixar de reforçar isso, né? Mas é uma honra mesmo poder conhecer pessoalmente. Eu gosto muito de futebol, eu acompanhei muito a história dos clubes, principalmente do Inter e do Grêmio.
E a gente está ansioso para saber aí um pouco mais dos detalhes, dos bastidores, como foi toda essa história aí desse grande jogador. Obviamente que, né, a nossa primadona é o Baidec, mas antes eu gostaria de perguntar para vocês, e claro, a opinião do Baidec, a visão do Baidec, que é profissional dentro e hoje fora de campo, provavelmente é que vai nos trazer mais luzes. Mas como é que vocês estão vendo esse início de ano da dupla Grenal, principalmente, começando o Gauchão e o Brasileiro em cima um do outro e com um calendário FIFA e principalmente as montagens de grupo e comissão técnica? Do Inter tá muito preocupante, né? A gente vê esse ano o Gauchão, o Campeonato Brasileiro iniciando antes e o Inter desmontando o elenco. Perdeu o principal jogador, que era o Vitão, né? Agora tá indo pro Flamengo. E não tem dinheiro nenhum para repor jogador, né? O Inter não tem dinheiro. Tá numa crise absurda. Ontem passou um trabalho com um time bem misto, né? Com certeza do Novo Hamburgo. Mas a situação é bem complicada do lado colorado. Muito difícil. Assim, a gente não tem uma perspectiva, né? Um técnico novo, com um trabalho novo, com ideias novas. Jogadores, assim, perdendo jogadores fundamentais e a reposição que a gente escuta na mídia, assim, jogadores medianos, desconhecidos para repor. Vai ser um ano difícil para o Colorado. Vamos tentar se manter aí na Série A e torcer para beliscar o Gauchão. Mas o Baidec atualmente é empresário, um empresário de sucesso. E ele colocou no Grêmio o Luiz Castro. E o Luiz Castro é um treinador diferenciado, né? Treinou o Botafogo aqui com muito sucesso, depois foi para a Arábia Saudita. Então gostaria até que o Baidec falasse como é que foi essa contratação do Luiz Castro, que parece o que todo mundo está sentindo, um técnico muito diferenciado. Bom, primeiro, a minha ligação com a Europa, principalmente Portugal, né, onde eu tenho a residência até hoje. A minha família, estou com 2 filhos em Lisboa, uma filha em Londres, então tenho uma relação de muitos anos com vários presidentes dos clubes, treinadores, porque eu também fiz, durante a minha estada no Belenense, jogando, eu também fiz os cursos de treinador. Eu fiz o 4º nível, que dá direito até a treinar vários clubes, seleções todas, que é o maior nível. Isso faz muitos anos, né? Nesses cursos também eu fiz juntamente com vários treinadores que têm sucesso no mundo hoje. Além da minha relação com o José Mourinho, eu trabalhei 5 anos com ele, conduzi ele para o Leiria, conduzi ele para o Futebol Clube do Porto, onde que montamos a equipe do Porto. E também conheci o Luiz Castro. Eu falei 25 anos, mas eles não, eu acho que nós conhecemos mais que 30. Então, para te ver a relação que nós temos. E a minha indicação já foi para uma comissão técnica do Flamengo, na altura que o Paulo Pelaipe estava no Flamengo, indiquei o Jorge Jesus, porque eu fui o primeiro atleta brasileiro a jogar com o Jorge Jesus. Depois, ele foi para o Cruzeiro, aí me pediu minha opinião. Ele estava juntamente com toda a direção do Cruzeiro, eu falei no Leonardo Jardim, no qual foi contratado. E o qual fez um excelente trabalho. E até eu queria muito, um ano atrás, trazer ele para o Grêmio Futebol. Mas aí tínhamos uma situação que era aguardar até o final do contrato do Renato. E fizemos 2 ou 3 videochamadas, e ele não poderia esperar tanto tempo, né, já que teve essa possibilidade do Cruzeiro e de outros clubes que gostariam de contar com o Leonardo Jardim, que é um grande amigo, um grande profissional também. E quando o Luiz Castro termina o contrato no Clube dos Emirados, eu já antenei, digo, vou preparar ele, e liguei para eles, Baidec, como é que está? O Mister, esse é o momento de você vir para os maiores clubes do Brasil e do mundo, né? Que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E eles, Baidec, realmente quero resolver a minha vida aqui, porque em 14 jogos tinha perdido um só, e no empate que ele saiu, ele passou para a próxima fase da Champions da Ásia em primeiro lugar. E então ele ficou... Mas aí, como
O time dele era do Cristiano Ronaldo. Não. Isso agora, no último. Antes era o Cristiano Ronaldo. Aí eu comecei, eles saindo, e eles deixou resolver, e aí comecei a contactar. Ele estava em Dubai, aí ele foi para Maldívia, passar umas férias. São 8 horas. Férias ruins, isso umas 8 horas de diferença. Tava perto, né? Aí contactei a direção, né? Só que todo mundo sabia que ia ter a troca de direção, o Dorico já estava eleito, mas sempre respeitando também ao Mano Menezes, que me deu bem, e com a própria direção também. Então, fiz um trabalho com o máximo cuidado, máximo sigilo, contactando ele na madrugada, porque tem 8 horas de diferença, então entre 1 hora, 1h30, 2 horas, e sempre dando os passos para que o momento que tivesse a definição em relação ao Mano, que já sabia provavelmente a definição da comissão técnica, a nova direção teve essa ideia de trazer uma comissão técnica diferente, e assim começamos a alinhar, a conversar. Momento que a direção assume oficialmente, né? O Paulo Pelaipe não estava aqui, ele estava no Cruzeiro. Tivemos a primeira conversa, eu, presidente Dorico e o Antônio Dutra Júnior, juntamente. Uma conversa muito agradável com o Luiz Castro, no qual eles gostaram imenso do primeiro contato. E assim foi uma sequência, vi uma energia muito boa. Depois teve a vinda do CEO com uma competência muito grande, que é o Alex Leitão. E o Paulo Pelaipe também, que sempre gostou muito também do Luiz Castro. Então, ali houve uma... O Pelaipe, qual é a função dele? Porque o Filipão... Executivo. Porque o Filipão é o diretor... É o coordenador. Coordenador de futebol. Eu acho que aqui há uma sintonia, uma energia muito boa. Eu sempre me dei bem com todas as direções do Grêmio. Nunca tive problema nenhum. Apoiei na época o Guerra. Apoiei nessa eleição o Dorico. Que é uma pessoa também com muita capacidade e conhecimento, hoje como presidente, e também junto a ele, junta-se Antônio Dutra Júnior, com uma qualidade, um conhecimento por ter trabalhado também no Grêmio, Paulo Pelaipe, que é uma pessoa que já conheço há muitos e muitos anos, desde a minha época de juvenil do Grêmio. Eu cheguei em 77, 78, ele chegou em 79. Então nós temos, olha quantos anos já nós nos conhecemos. E ele com uma experiência grande, já tinha antes, depois de trabalhar com a comissão técnica do Jorge Jesus, com a comissão técnica do Leonardo Jardim, em clubes com o tamanho do Flamengo, Cruzeiro. E, claro, voltando para casa, ele volta com conhecimento, uma capacidade, liderança. E isso faz com que eu acredito muito nessa direção, acredito muito nessa comissão técnica e acredito muito no grupo de jogadores, com alguns reforços que estão chegando. E acredito que o Grêmio vai ter um excelente ano de 2026, com um crescimento passo a passo, né? Porque já deu a primeira impressão já na estreia, né? A impressão muito positiva, que é bom sempre ganhar, jogando fora de casa, não importa o adversário, temos que ter um respeito por todos eles, e essa vitória faz com que o torcedor, além de acreditar já na comissão técnica, comece a acreditar também no desenvolvimento do campeonato, da equipe, do grupo de jogadores. Começa, e nós sentimos isso, né? O dia a dia. Eu gostei muito da entrevista dele. A entrevista pós-jogo. Foi bom de ver aquela gurizada, né? Já também. Aquilo entusiasmou, né? Eu acho que isso é acreditar, porque ele acredita muito nos jovens. E já deu para ver, todo mundo ficou, e eu conversei bastante com ele durante a semana, mas ele sempre tem um posicionamento muito bom. De já iniciar já com uma equipe já praticamente com uma formação de experiência com jovens, porque só colocar jovens pode ter um tropeço ou outro, e esses jovens não teve o desenvolvimento que todos nós esperamos. Isso fez com que os próprios jovens se sentiram tão à vontade e se soltaram mais aí na segunda parte, juntamente com a equipe, com jogadores de qualidade, faz com que esses jogadores se integrem de uma forma muito boa.
depois me falasse aqui a nível das entrevistas. Eu já conheço inúmeros treinadores, mas a capacidade intelectual, a capacidade de se comunicar com a mídia, com os jogadores, enfim, com todos que faz parte do torcedor mesmo, o Luiz Castro realmente tem um diferencial muito, muito grande em relação a alguns treinadores, a forma de se comunicar, a forma de dar uma entrevista, a forma de explicar, e ele é muito reto, não é muito de dar volta. Isso é uma forma positiva, uma forma... Enfim, como eu conheço ele há muitos anos, já sei a qualidade e a capacidade. Ele, com a experiência que já teve em treinar grandes equipes como o Shakhtar Donetsk, como o Botafogo, que fez um excelente trabalho, saiu porque houve o convite do Cristiano Ronaldo. Até durante minhas ligações, né, ele falou: Baidec, tive agora com o Cristiano, mas eu estava preocupado mais nos números e como é que nós íamos fazer a negociação. No fim, ele estava 2 dias, o Cristiano veio fazer uma visita para ele em Dubai, o Cristiano Ronaldo. Então, há uma relação de amizade, enfim, isso faz com que a grandeza do Grêmio ela possa... todos nós acreditarmos ainda que tem um crescimento aí pela composição da direção, pela coragem, que é fundamental, né? É fundamental a coragem, acreditar e procurar agora os jogadores que ele, dentro das possibilidades financeiras do Grêmio, as possibilidades de reforços assim, e eu acho que foi um bom início. Só um detalhe, o TT que está chegando hoje, né? Chegou hoje, né? Chegou. O TT jogou com ele no Shakhtar, né? Foi. No Shakhtar Donetsk. Foi um pedido mas aí para ver a confiança também do treinador, o próprio TT ligou para o Luiz Castro, pedindo uma oportunidade de trabalhar novamente com ele e voltando para a sua casa, né? Que ele iniciou toda a história no Grêmio. E como tu falaste que ele acredita nos jovens, o TT saiu da base do Grêmio, mas jogou no time do Grêmio. Nem jogou. Então, todo esse trabalho mesmo nas conversas, semana passada, juntamente sempre com o Paulo Pelaipe e o Antônio Dutra Júnior, entendeu? E o Rafael Lima também, que faz parte que é um jovem promissor também, que está integrado juntamente com o departamento de futebol. Todos eles, no dia a dia, estão vendo a capacidade, a liderança. E, como digo, quem faz um trabalho sério, como o Grêmio está fazendo, as coisas vão acontecer. Pode ter algumas oscilações? Pode, ninguém é perfeito. Vão encontrar algumas dificuldades? Não tenha dúvida nenhuma, porque a formação de um grupo com uma comissão técnica nova, ela não temos assim 100% de certeza, mas eu acho que trabalhando da forma que está, a coragem de todos, a sintonia, a energia positiva que eu sinto quando vou no CT ou nas conversas que eu tenho com a comissão técnica, com a direção, todos ali acreditam muito no trabalho que está sendo realizado. Isso é um passo importante para o sucesso do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Está investindo, né? O Luiz Castro, provavelmente a comunicação do Grêmio não permitiria vir aqui. Mas em épocas de Brad Pitt em Erechim, o Cristiano Ronaldo, estamos lhe esperando, queremos lhe ouvir. Tá, mas uma pergunta aqui pro Baidec. Tu falou que tu é amigo do Alberto Guerra. Eu tenho 1 milhão de críticas ao Alberto Guerra. Não, eu sei desculpa interromper, eu acho que o trabalho realizado realmente há muitas críticas, mas eu não posso dizer que eu não vou ser amigo dele agora porque ele saiu do futebol. Não, mas aqui eu quero ao mesmo tempo dar um elogio, porque o Alberto Guerra pode ter todos os erros do mundo, mas ele deu uma alegria para a torcida tricolor que é inesquecível pro resto da vida, que ele trouxe o Luiz Soares. E tu, como empresa, e realmente o Luiz Soares é um jogador de um nível,
E às vezes até nem acredito que ele jogou no Grêmio, e os gols que fez em Grenal, assim, um jogador de excelência, do mais alto, lá do nível... Mais alto. O né? mais alto. Mais alto. Mas eu te perguntaria, porque tu disse que é amigo dele, será que foi o Baidec que trouxe o Luiz Soares? Não, eu poderia até, na altura, porque eu sou muito amigo do Diego Furlan e de vários jogadores e pessoas importantes no Uruguai. Mas a iniciativa foi da própria direção, liderada pelo Alberto Guerra, que tiveram essa iniciativa muito positiva, porque o Luiz Soares vem para o Nacional e já faz ele consegue, depois de muitos anos da Europa, já ter vamos supor, já conseguiu passar aquela etapa de readaptação ao futebol sul-americano, entendeu? Campo ruim, gramado ruim. E foi importantíssimo esse retorno. Torcida aqui no cangote. Esse retorno dele para o Nacional, entendeu? Se ele vem direto pro Grêmio, até poderia ter um rendimento, mas vem pro Nacional, faz bons jogos, e ele chegando no Grêmio já chega integrado pela proximidade, pela recepção que a torcida do Grêmio. E realmente a gente pode falar que na posição dele é um gênio. A performance já com essa Demonstrou. idade. Não, o que ele jogou no Grêmio, não. então eu sei, aquilo vou repetir. Certo. Pode se criticar o que quiser do Alberto Guerra. Agora, nós, gremistas, todos temos que agradecer, porque ele nos deu um presente pro resto da nossa vida. Mas voltando... E a própria gestão do Alberto Guerra também tem a definição da arena, né? Então tem coisas também que no campo... Aí tem o Marcelo, que é uma pessoa que eu me dou muito bem, e eu fui um dos que falei para ele, porque sou amigo, e até o camarote que eu fico sempre na arena é do lado, e sempre falei, é o teu momento de ser presidente do Grêmio. Depois, claro, teve a definição... Né? Só que por questões particulares a gente respeita e ele... Só queria pegar o gancho de uma coisa para não se perder, que eu queria essa opinião do Baidec, opinião técnica dele, e não é nem opinião, que ele nos explanasse. O Soel falou do lado do Inter, as dificuldades que estão principalmente financeiras, mas... mesmo o Grêmio, que talvez esteja um pouco mais organizado nessa questão de dívidas e tal, ele não é um clube como o Flamengo e como o Palmeiras. E é possível fazer um enfrentamento mais próximo de times com essa capacidade de investimento dentro daquilo que a gente tem? Eu acho que tem que ter criatividade, coragem. E aí eu volto a falar do CEO do Grêmio, que tem uma experiência vasta, que é o Alex Leitão, que é corajoso e poderá, pelo menos, fazer com que o Grêmio tenha condições de aproximar. Cavando jogadores desconhecidos, mas com grande habilidade. Isso é a partir das estatísticas de cada jogador, mas estatística hoje em dia, eu acredito que todo mundo tem acesso. Como é que se faz isso? Como é que se faz, desculpe o exemplo, talvez até não caiba, pela questão de que também é o que a gente conversou muitas vezes, tem uma questão de torcida e tal, que é diferente. Mas como é que se faz um Mirassol? E por que um clube como o Grêmio, como o Inter, não conseguiram esse ano fazer campanhas como a do Mirassol? Eu acho que foi uma exceção, como houve também do Fortaleza, um crescimento nesses últimos anos. Infelizmente, teve a queda, né? Com os dois clubes também que são cumpridores, tanto Ceará como Fortaleza. Tem muitos clubes no Brasil que não cumprem seus compromissos. E eu tenho que falar isso porque eu conheço bem o presidente, né, do Ceará e o Marcelo Paes, que hoje agora vai ser o executivo do Corinthians. São pessoas com um conhecimento, uma seriedade, cumprindo todos os deveres com os atletas, com os empresários, tudo. E muitos clubes estão tendo essa dificuldade, infelizmente. Mas há clubes também que cumprem
E novamente aqui voltamos a ter que ter a criatividade, conhecimento, investimento também na base, que o Grêmio nesses últimos anos tem feito um investimento na base, faz com que rentabiliza para se aproximar desses grandes investimentos que esses clubes estão fazendo. Mesmo agora houve a vinda do Gerson, foi o recorde a nível de Brasil, né? 26 milhões de euros, inacreditável. Chega a 30, vai chegar a 30. Não, é uma coisa inacreditável. Computar tudo, chega a 30 milhões de euros. Mas, Baidec, o que eu noto é o seguinte, antigamente, vamos dar um exemplo, o Falcão foi para a Europa com que idade? Falcão foi depois do título do tricampeonato, né? Que idade tinha? Foi pro Roma. Já tinha uma certa idade. Já. Exato. Hoje, os bons, os clubes levam eles garotinhos. Quanto mais jovem... Isso. Hoje... Então, o que acontece? O que sobra? O próprio TT é um exemplo. Nunca jogou no Grêmio, saiu na base. Então, esse que é o problema. O que nos sobra? Que nem o Grêmio agora tem que fazer, trazer esse namorado lá da Colômbia. Então, o que nos sobrou? A América do Sul aqui. Então, a gente tem que garimpar por aqui. Porque, realmente, a nata, os bons, esses eles levam. A grande maioria está na Europa. Mas aqui é uma coisa, uma situação positiva do futebol brasileiro, mesmo com alguns problemas de alguns clubes. Muitos jogadores já acreditam muito, já acreditavam, mas agora acreditam mais no Brasileirão, nas equipes, tanto que vários jogadores sul-americanos, já com certo nome, vêm para o futebol brasileiro. Mesmo jogadores que estão também na Europa, uns em final de carreira, outros ainda com uma performance boa por muitos anos pode fazer, vêm para o futebol brasileiro, porque acreditam na organização ainda do futebol brasileiro, nos investimentos que têm acontecido. Isso faz com que o próprio Luizito Soares, com certeza, deve falar maravilhas do que ele viu aqui no Grêmio Futebol Porto Alegrense, como outros grandes jogadores que passaram em vários anos aqui, nos últimos anos, no futebol brasileiro, transmite para os outros, os próprios treinadores europeus, todos eles já, quantos treinadores europeus e sul-americanos que vêm trabalhar no Brasil, esses também transmitem já para os outros treinadores. Isso são conversas que eles mesmos transmitem e faz com que o Brasil hoje proporciona aos torcedores jogadores de qualidade, não só alguns jogadores da Europa, como de vários países, principalmente dos países sul-americanos, que fazem um trampolim, muitas vezes vêm ao Brasil para depois ir para a Europa ou acham as ofertas boas e vêm para o futebol brasileiro para disputar o Brasileirão e disputar os campeonatos Libertadores da América, enfim. Eu acho muito bom nesse momento os atletas, treinadores acreditar no futebol brasileiro e torço muito para que muitos treinadores brasileiros consigam aperfeiçoar-se e também para voltar a trabalhar fora do país, porque eu quando fui a Portugal, na década de 80, tinha 6 ou 8 treinadores brasileiros em Portugal. Hoje não tem nenhum. Agora está ao contrário. Agora está o movimento ao contrário. Quer dizer, os brasileiros parece que perderam espaço, então tu vê quantos portugueses tem no Brasil. Hoje não, tem o Abel Ferreira. Abel Ferreira. O Luiz Castro. O Jardim diz que o Jardim desistiu. Saiu agora, né? Diz que desistiu. Na Série B tem no Atlético. Mas teve o Jorge Jesus Duarte, também. Teve o Jorge Jesus. Enfim, vários treinadores assim. E argentinos também. Argentinos, bastante. Mas me Uruguai. parece que a escola de treinadores brasileiros, sim, ela está numa entre-safra, vamos falar assim, né? Os treinadores brasileiros... Quando tu vê uma entrevista, por exemplo, do Abel Ferreira, como tu dissesse, né? E do Luiz Castro, do Jorge Jesus, é uma maravilha. Agora tu vê os brasileiros, é sempre a mesma coisa. E tem uma coisa que é inconteste, que o Baidec pode falar melhor que ninguém. Não é só entrevista, é o resultado. Alguém tem dúvida de que o Mano Menezes, pro padrão que tínhamos até então, é um bom treinador, é um excelente treinador, um cara que treinou a seleção brasileira? Sem dúvida nenhuma. Mas não por motivos alheios aos nossos conhecimentos aqui, ele não conseguiu ter desempenho. Eu vejo que os treinadores brasileiros não estão conseguindo ter o desempenho
e os números dos treinadores europeus. O melhor treinador brasileiro hoje é quem? O Filipe Luiz, que foi criado onde? Na Europa. Na Europa. E o Filipe Luiz tem um detalhe, que o grande problema dos treinadores brasileiros, a primeira coisa foi a língua, né? Te lembra Te lembra do Joel Santana falando inglês? Eu ia tocar nesse assunto, né? Então, o Filipão foi treinar o Chelsea e não sabia falar inglês. Quer dizer, então, por exemplo... Fui eu que indiquei ele para a seleção portuguesa. Me orgulho muito disso. Sim, mas aí ele tinha a língua a favor dele, aí se consagrou. E ele teve dificuldade na comunicação no início no Chelsea. Eu acho que aqui, além do curso pós-Mourinho, né, porque eu trabalhei muitos anos com o Mourinho e posso falar, os cursos em Portugal e todos os treinadores portugueses, na sua grande maioria, estão espalhados pelo mundo por falar mais de um idioma. Isso facilita muito. O francês, o inglês, que é universal, o espanhol, enfim, facilita bastante em cada país, além da qualidade também dos treinadores. Não, tem um detalhe que eu acho excepcional, é que eu acho que esse cara é uma pessoa excepcional, que é o Guardiola. O Guardiola, para treinar o Bayern de Munique, ficou um ano aprendendo alemão e disse para os caras, enquanto eu não dominar o idioma alemão, eu não vou. José Mourinho, quando foi treinar o Inter de Milão, também pegou italiano, entendeu? Mas eu queria fazer um questionamento, assim, até para aproveitar um pouco o que tu estava falando em relação, primeiro, aos jogadores, a valorização do futebol brasileiro, né? Certo. Como é interessante que hoje a gente tem uma ideia um pouco diferente, né? Tu vê jogadores... Eu estava vendo a notícia hoje de manhã que o Lucas Paquetá talvez volte pro Flamengo. Então, um jogador super novo, que está no West Ham, até tem uma proposta talvez para ir para o Tottenham, mas hoje a vitrine do futebol brasileiro é muito chamativa, inclusive até para a seleção brasileira. Tu vê jogadores assim, com Flamengo, Palmeiras, tendo um investimento para repatriar esse jogador aqui jovem, tem né? Também ali na seleção brasileira temos um dos melhores treinadores do mundo treinando a seleção brasileira, no qual eles também já estão sendo acompanhados, entendeu? Não quer dizer que os outros treinadores... Mas o Ancelotti é respeitado no mundo todo. Eu acho que também foi um grande acerto da CBF, foi um grande acerto em trazer o Ancelotti para treinar a seleção brasileira, porque aí modifica o panorama e vê a seleção sempre com a grandeza que sempre é respeitada no mundo, mesmo com os últimos anos aí não tendo ganho título mundial. Mas aí com o Carlos Ancelotti, aí houve uma mudança, um olhar diferente. Eu acredito muito, eu falo para vocês, ela não pode ir como favorita, mas eu acredito muito na seleção brasileira. Tenho isso dentro de mim, pela qualidade dos atletas, pelo trabalho do seu treinador e pelo respeito que as outras equipes também, claro, tem equipes com potencial também, mas eu acho que o Brasil poderá fazer um excelente Mundial. Eu queria aproveitar a oportunidade para, espero que chegue nele, eu já falei isso aqui, espero que chegue nele, na minha opinião, e vocês podem contestar, o último grande trabalho da seleção brasileira que deu, pelo menos no meu entendimento, a esperança de que dá para ganhar, foi do Dunga. Eu concordo. E o Dunga está aqui, nós já pedimos de joelhos para o Dunga estar nesse programa, já foi comentado nos bastidores como um grande entendedor de tática, e eu queria estender o convite para o Dunga, trazer ele aqui para ele nos explicar. É uma grande pessoa também, eu me dou muito bem com o grande ser humano. E é primo de médico, Dunga, então... E o Dunga é um cara de maravilhoso. De médico do Hospital de Clínicas, vem aqui. Ó, eu sou médico do Hospital Mãe de Deus, e o Dunga várias vezes foi lá participar de todas as campanhas. O Dunga é uma grande pessoa. E o Dunga foi injustiçado, porque infelizmente ele teve um quiprocó lá com um repórter da Globo e sacanearam ele. Porque o Dunga tem números melhores do que o do Tite. E o Tite era o queridinho da Globo. E o Dunga é um injustiçado. Entendeu? Então isso eu queria resgatar. Outra coisa é o seguinte, o fato mesmo do Ancelotti ser o treinador da seleção brasileira, que é uma unanimidade, ninguém discute, mostra como a nossa escola de treinadores, né, ela decaiu. Mas eu queria fazer um flashback. Sim, senhor. Vamos lá. Eu também queria fazer um flashback. Eu quero fazer um flashback.
hoje, eu vi uma entrevista dos jogadores do Flamengo, porque esse ano o Palmeiras não ganhou nada, que eles disseram assim, é brabo, né? Aqui a glória dura 3 dias. Eles ganham a Libertadores, entram no avião e já tem que ir lá disputar o campeonato mundial e tal. Né? E aí, assim, ganhou a Libertadores, ganhou isso, ganhou aquilo, o brasileiro e tal. O Botafogo foi a mesma coisa. O Botafogo ganhou a Libertadores, enfiaram num avião horroroso, foi disputar lá, foi um horror. Então, a glória hoje dura 3 dias. Na época do Baidec não era assim. E aqui tá aqui o Baidec para provar. O presidente era o Flávio Albino. O vice era o Alberto Galia, né? Não. Que era o vice. O Fábio Koff. Fábio Koff. Era o Fábio Koff. Doutor Mas Fábio o Galia estava na diretoria. O vice-presidente, o Galia, Alberto Galia. Em 83 foi... Mas peraí, o Fábio Koff é o vice? O Alberto Galia, o presidente era o doutor Fábio Koff. Não é o Albino? Não. É o Koff? O Bino teve... O Bino, pela grande pessoa que é, mas teve... Teve uns problemas. Foi do rebaixamento, né? O ano do rebaixamento. Pô, É um ser humano. Tu trocaste por um dos maiores presidentes. Que é o Fábio Koff. Não quer dizer que o Bino também não seja... Mas é diferente. O vice é o Galia. E eu vi que lá embaixo na diretoria... O Petri, o Rodiamir Petri e Túlio Macedo. Toda a equipe... Mas também tem lá no meio, eu vi o Adalberto Praz. Adalberto Praz também, mas naquele momento... infelizmente também não está entre nós, também foi importante, né? Juntamente, fazia parte também do Dr. Adalberto Praz, também dessa... Tá, mas então eu quero equipe. dar esse mérito aqui, quero agradecer a 2 correções que o Baidec me fez, né? A questão do Alberto Guerra, né? Que a gente corrigiu, e agora do Fábio Koff, que é o maior presidente da história do Grêmio. Mas é o seguinte, naquela época, o Grêmio contratou o Mário Sérgio, e o Paulo César Lima, o Paulo Caju, Paulo César Caju, expressamente para disputar esse título. E o Grêmio ficou treinando quanto tempo? Conta para nós. Nós ganhamos a Libertadores, iniciamos o Campeonato Gaúcho, aí jogando em São Borja, nós estávamos ganhando o jogo aos 45, já nos descontos, né? Houve um lance duvidoso, o São Borja empatou. O Espinosa chegou no vestiário e falou, a partir de hoje nós vamos se dedicar no Mundial, entendeu? A equipe mista continuou jogando, nós fomos a Gramado. O Banguzinho. Gramado e Canela, preparando, só vimos para os Grenais. Só vimos de Gramado, fazíamos essa preparação. Acho que foi uma situação inteligente da comissão técnica, da direção, uma decisão... para que nós pudéssemos se dedicar ao máximo nessa oportunidade de que até hoje temos o nosso maior título, que é o Mundial. Então foi isso que aconteceu. Depois fomos uma semana antes para Tóquio, a nível do clima, estava frio, aqui era calor. Enfim, uma preparação muito bem feita, bem organizada. Mas quanto tempo demorou? Demoramos uns 2, 3 meses só treinando. Quer dizer, hoje não existe isso. Hoje não tinha tempo. Hoje é impossível por causa dos jogos. Falando nisso, eu acho que o Grêmio, quando vai disputar, e eu cobrei isso também pela relação que eu tenho com o Renato, quando o Grêmio é campeão da Libertadores, agora... Em 2017. Em 2017, o Grêmio vem para Porto Alegre. Tem jogadores que passaram 3, 4 noites sem dormir. Entendeu? Então, são detalhes importantes para o Mundial. Esses jogadores não jogaram, estiveram muito abaixo lá. E eu falei, quando quer conquistar, disputar um dos maiores títulos do mundo, que é o título mundial, você tem que... Esses jogadores podem passar uma noite, festejar. Mas se tu deixar 3, 4 noites, quando vai para um fuso horário, né? Como aconteceu, chegaram lá, sentiram muito. Então, poderíamos ter um rendimento melhor no Mundial. Claro que pegamos o Real Madrid, né? Mas alguns jogadores... Sim, mas foi um não gol vou de falar falta, em nome, né? mas não vou falar em nome de jogadores aqui. Mas então são detalhes importantes que tu tens que resguardar. São profissionais, tem que respeitar a instituição, Grêmio Futebol Porto Alegrense.
E as minhas experiências já são muitos títulos. Eu me considero um cara vencedor, não só aqui como na Europa também. Mas eu acho que tem detalhes importantes. Vou falar aqui uma situação também que eu falo do bicampeonato da Libertadores. O Grêmio vai disputar com o Ajax o título mundial. Um dos principais jogadores nossos, quem era? O Jardel. Tinha uma situação que eu até hoje me referi ao Filipão, e as pessoas responsáveis levaram vários dirigentes, tudo, mas tinha que levar a pessoa principal, que era a esposa do Jardel. Deixaram a esposa do Jardel em Porto Alegre. Consequentemente, a cabeça do Jardel não estava legal para o jogo. Então, são pequenos detalhes que possam... São várias conquistas que eu tive na minha vida, então são detalhes que importantíssimos, parecem que são pequenos, mas no fundo são de uma importância grandíssima, grandiosa para conquistar um título mundial ou da Libertadores. Preservar alguns atletas que se empolgam e não se cuidam. E tu sabe que 2, 3, 4 noites para você recuperar é muito mais difícil. Então, estou falando assim no geral, né? A importância de uma gestão, que eu, por isso mesmo, aqui temos o Paulo Pelaipe com essa experiência toda, o Antônio Dutra, enfim, e todos eles. Mas o que eu queria hoje vai ser uma situação importante também em gestão de grupo, né? Que é fundamental para obter bons resultados. Desculpa interromper, pode falar agora. Não, o que eu queria elogiar é que essa direção do Grêmio, essa diretoria que a gente citou agora corretamente, ela soube fazer tudo isso que tu está falando. Perfeito. E por um tempo, né? Quer dizer, então, o Paulo César Carajó e o Mário Sérgio foram contratados exclusivamente para isso, só para isso. O Tita tinha jogado com nós e voltou para o Flamengo e se arrependeu depois, porque ele poderia ter sido campeão do mundo. Ele poderia ser campeão do mundo. Jogou muito. Muito, foi importantíssimo. Mas é isso que eu queria conversar contigo. Perfeito. Aí na frente de ti tem o China, que vai estar aqui daqui a 2 semanas, o Oswaldo, né? E o Mário Sérgio. Então eu queria que tu falasse como é que era esse mecanismo de jogo. Por exemplo, quem é que saía? Era tu, o De Leon? Eu não me lembro. Não, o Hugo De Leon saía mais. Tecnicamente, o Hugo De Leon é um... Eu vou falar para vocês da importância do Hugo De Leon, né? Eu acho que a chegada do Hugo De Leon trouxe um carisma, uma forma vencedora, que ele já tinha conquistado no Uruguai também. Eu tenho orgulho de falar isso, um entendimento meu. Todo mundo fala qual é as melhores duplas eu digo Baidec e Hugo De Leon, com todo respeito aos demais. Nós somos campeões do mundo. Isso várias perguntas, né? E é bom sempre com o maior respeito. Eu acho que o Grêmio teve inúmeros grandes zagueiros, mas nós tínhamos um entendimento perfeito e foi 2 anos só, 83 e 84. 84 fomos à final da Libertadores também, que aí tem outras histórias. E terceiro no Brasileiro. Eu acho que se nós jogássemos mais tempo, aí eu queria ver se alguma dupla, acho que dificilmente a torcida já nos lembra com esse carinho todo. Mas 2 anos foi, e havia um entendimento perfeito, porque a capacidade técnica de desequilibrar saindo de trás com a bola, eu tinha uma força física muito grande, tinha uma recuperação ótima, e sabia que do meu lado tinha um jogador que... Então pegava, desarmava e tocava para o Hugo De Leon, o Hugo De Leon saía. Segurava mais o Casimiro ou o Paulo César Magalhães. E o Paulo Roberto nós dávamos maior liberdade. O China ficava compensando muitas vezes. Nós tínhamos um entendimento perfeito, né? O Mazzaropi, um extraordinário goleiro. A gente nunca pode falar o melhor, mas está entre os maiores de sempre na história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Enfim, havia um conjunto de fatores ali de conhecimento, de qualidade, para que tivéssemos esse grande êxito nas conquistas da Libertadores do Mundial. Mário Sérgio, 84, foi uma pena, porque a direção, a saída do Dr. Fábio Koff, quem é o presidente é o Alberto Galia, traz o Nelson Medo para diretor. E aí houve uma situação que poderia ter tido um investimento no Mário Sérgio, já que nós somos a final da Libertadores, nós com o Mário Sérgio seria diferente. O próprio Mazzaropi saiu em 84, foi para o Náutico, volta em 85. Então são algumas situações
de investimento pequenos para uma grandeza dos atletas que tinham conquistado o Mundial. Então, a sequência de 81, 2, 3, 4 e 5 praticamente, essas gerações foi poucas mudanças que teve no Grêmio, entendeu? Faz com que um segmento de grupo hoje é difícil, né? Porque qualquer um jogador que se destaca é vendido, há mudança, mas um segmento de grupos, entendeu? Se possível de treinador, que aí você consegue ter sucesso e os clubes têm demonstrado isso. O Palmeiras é um clube que tem demonstrado isso, um segmento numa comissão técnica. Mas agora da comissão técnica, mas o plantel eles estão trocando. Estão trocando, mas ali tem um treinador que já conhece. A ideia de jogo, tudo, a ideia de jogo, os jogadores da base, ele já conhece, ele já sabe quem pode aproveitar. Isso que eu gostaria, se possível, né? Porque aqui tu sabe disso, eu sempre falo assim, o maior projeto de um treinador é vitórias. Da direção, a mesma coisa. São vitórias. Não dá para dizer, os treinadores muito mas eu gostaria de ter um projeto. E o próprio Scott sabe disso. O projeto para qualquer treinador é ganhar. São vitórias para um segmento de trabalho. O Renato aí, que teve toda essa expressão e chegou a ganhar estátua, começou a perder, contestado aqui, contestado ali. E nós aqui temos uma cobrança, porque, queira ou não, é dos maiores clássicos do mundo, né? Grêmio Internacional eu digo sempre, estão entre os grandes clubes do mundo, pela força da torcida e a cobrança. Então, quem não tiver... Eu digo sempre, eu tive uma grande relação com vários presidentes, mas tive uma com Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, do Futebol Clube do Porto, que faleceu, infelizmente faleceu ano passado, onde eu levo o José Mourinho e montamos a equipe do Porto. Ele falou, quem não tem estofo, não entra no futebol, não aguenta. E é uma verdade. Tu tem que ter estofo de campeão, porque tu tem que saber ter capacidade para também, nas críticas, você conseguir ultrapassar com inteligente, absorver e conseguir. E é essa a grandeza de qualquer grande profissional. Eu queria te perguntar, essa vida na Europa, porque quando tu vai para a Europa, ainda era um território árido para brasileiros, poucos brasileiros lá, alguns, que até antes fizeram grandes histórias, a gente já citou aqui várias vezes o Evaristo de Macedo, mas tinham poucos. O próprio Zico, por exemplo, teve muita dificuldade, não teve aquele brilhantismo. E aí tu chega em Portugal, como é que é isso para um jogador, principalmente naquela época, tu chega no estádio e diz, é aquilo que eu tô acostumado, é um gramado, é uma bola, é uma torcida, são outros jogadores, ou tu sentiu essa diferença, assim, e disse, meu Deus, agora eu vou ter que me adaptar aqui e vou ter que... Como foi isso para ti? Primeiro, uma história bonita, porque o Belenense é um clube com uma tradição, uma história lindíssima no futebol português, mas está abaixo do Benfica, Porto e Sport. E eu chego no aeroporto, acostumado a ganhar títulos, falam assim, vou ser campeão no Belenense. Cheguei no vestiário, o pessoal, começaram a rir, tu vai falar que quer ser campeão? Não, vou ser campeão. Tanto que nos contratos, eu tratava de tudo, que não tinha empresário, tinha o escudo, o cruzeiro, na altura, e o dólar, entendeu? São 3 moedas, e eu tive que fazer. E dentro da conversa, para um dirigente, eu falei, vou ser campeão, se tu for campeão, tu tens uma Mercedes. Nunca esqueço disso. Mas só que não colocamos no papel. Apertei a mão dele, só que o cara saiu. No ano seguinte foi campeão. É uma verdade, são coisas assim. Não ganhou a Mercedes. É verdade, se tu for campeão no Belenense. E o roupeiro sempre me pegava, quando eu cheguei, né, fiz amizade, que eu gosto de respeitar todos, ele me pegava no braço, Baidec, já são 30 anos que eu estou aqui. Eu, antes de morrer, gostaria de ganhar um título. E realmente nós ganhamos. No ano seguinte ele tinha um problema de doença e faleceu. Então, quer dizer, realizei pelo menos o último sonho do homem. O último sonho do homem. E vi a grandeza do Belenense espalhada pelo mundo, porque nós ganhamos do Benfica na final. Começou a vir torcedores. Onde é que fica o Belenense? O Belenense fica em Lisboa. É de Lisboa? Numa área mais valorizada, porque é onde que tem as embaixadas, né?
É o bairro de Belém, entendeu? Onde tem a Embaixada do Brasil, várias embaixadas. E chegando em Portugal, nota-se, essa entrevista, voltando agora, tu sente o impacto no início, porque eu conduzo também, o Batista estava recuperando aqui da Lazio, e o Marinho Pérez, que me contactou, que eu era para ir para o Palmeiras. Ele disse, Baidec, não vai para o Palmeiras, eu perdi para o Porto, e vem me ajudar aqui. Eu disse, pô, Marinho, então tu segura as pontas aí que aqui eu resolvo. E foi assim. Ah, tu foi para o Porto? Não, foi para o Belenenses. O primeiro jogo do campeonato, Porto 7, Belenense 1. Toma atenção. E o Marinho Pérez Baidec não vai para o Palmeiras. Eu estava para acertar. Vem para eu preciso de alguém aqui. Eu preciso de um zagueiro como você, porque eu iniciei. Ele já tinha feito um trabalho extraordinário no Vitória Guimarães. Para tu ver a história, aí eu consigo resolver de uma forma boa, uma forma clara, com o presidente, na altura era o presidente Paulo Doni, com o Cacalo, enfim. Aí chega em Portugal, né, essa história toda, já sou recebido pelo Marinho Pérez, um treinador que já me contactou, e pediu um jogador estilo Batista. Eu digo, tu leva o Batista está recuperando aqui, não pode ser, então tá bom. Ele tinha jogado com o Batista no Internacional, o Marinho Pérez, em 76. De novo, nós estamos falando de Colorado levando gremista. Aconteceu com a Anchieta. E o Batista aí foi, levei o Batista para lá, só que ele estava numa fase de recuperação. Mas aí eu estou assistindo o jogo e vendo, Batista, vai ser muito bom para nós estávamos olhando de fora. Só que no campo é diferente. A performance rápida, o gramado, enfim, tudo, há uma diferença. O Batista já estava jogando na Lazio, né? Mas jogar, o envolvimento diferente. Depois, com calma, já fiquei 5 anos, entendeu? E tivemos o primeiro ano já terceiro lugar no campeonato à frente do Sport. Já foi um ano maravilhoso. 87 e 88. 88 e 89, campeões da taça. Aí joguei contra o UEA, contra o Ramon Dias, contra o Mônaco. Tinha a Taça das Taças. Nós tínhamos sido campeão da Taça de Portugal, o Mônaco campeão da Taça da França. Jogamos contra ele. Ganhamos 2-1 em casa, perdemos lá o Ramon era um baita centroavante. Excelente. Olha o ataque, era Ramon Dias e o UEA. Entendeu? Então, eu já peguei alguns centroavantes aí nesse mundão. mas são experiências da vida, né? E por isso a adaptação ao belenense foi mais fácil. Pelo idioma, por encontrar um técnico brasileiro, cara carismático, é um mito. Os caras falam de muitos treinadores, mas em Portugal, falar do Marinho Pérez, entendeu? Marinho Pérez morreu cedo, Morreu cedo. Foi há 2 anos atrás, né? Mas é um cara extraordinário. Depois o Paulo Autuori também trabalhou lá. Vários treinadores brasileiros, né, que fizeram o Abel Braga também trabalhou lá no Famalicão, depois trabalhou no Belenenses também. Não, trabalhou também no Olympique de Marselha. De Marselha, enfim. Então são vários treinadores que, por isso que eu digo sempre, eu torço muito para a escola de treinadores aqui, porque também não temos a nossa formação de treinadores, não dá para treinar na Europa, inacreditável. Os argentinos se formam na Argentina e podem trabalhar no mundo todo. Então isso, a CBF, não sei, tem que fazer essa integração para que os treinadores fazer o curso, mas também já pode trabalhar em vários países, entendeu? Eu torço muito para que vários treinadores, como Felipe Luiz, que felizmente tem feito um trabalho extraordinário, torci muito até para ser campeão do mundo, porque entra no brasileiro, fazendo um trabalho muito bem feito. Enfim, e essa vinda de treinadores estrangeiros faz com que os novos treinadores possam também se orgulhar de ver novas fórmulas, ideias, enfim, de trabalho, né? De organização, de jogo, organização de grupo, a gestão. Eu acho que há sempre uma aprendizagem e a globalização faz com que E a contramão disso, Baidec, porque tu volta em 92, eu me lembro que o teu primeiro jogo eu tava no Olímpico vendo, e eu me lembro que o meu pai comentou assim, disse, olha ali a experiência, eu me lembro que aquele jogo tu deixava a bola aproximar mais e tirava com categoria. E aquilo ali foi uma coisa que me chamou a atenção
pelo menos na época, era um pouco diferente. Os zagueiros, a impressão que eu tinha é que o zagueiro aqui espantava mais, e aí tu chega... E acho que tu nunca contasse isso, que teve um problema sério de dor nas costas, e que aquilo ali te impediu de ter uma performance... performance ainda melhor ainda. Eu acho que foi muitos anos, eu estava aguardando o meu passaporte europeu, que lá são 6 anos, e eu tinha 5 anos e meio, e veio a chamada do Grêmio, eu não pensei 2 vezes. Tinha outros clubes no Brasil também, só que essa dor na coluna foi bastante forte, no qual fui recuperar depois que eu saí do Grêmio. Mas sempre foi uma experiência boa. O Renato veio do empresário do Botafogo, eu voltei com uma experiência diferente, porque todo mundo sempre me chama, e tem nessa história, lenhador, porque eu chegava mesmo, guarda-roupa de porta aberta, enfim, isso aí... Guarda-roupa de porta aberta é ótimo. O pessoal sempre me impôs vários centroavantes. Peguei uma geração de atacantes no Brasil, de centroavantes, como o Reinaldo, como o Careca, Serginho, enfim, Roberto Dinamite, né? E fora o Geraldão aqui que eu peguei também. No Internacional não sobrou nenhum centroavante aqui. Todos eles eu fui terminando, ou dizia que estava velho ou mandava embora. Foi verdade, mas eu entrei, eu sempre tive essa concentração, essa energia todos os jogos, né, mas para Grenais, eu detestava tomar gol de centroavante, entendeu? Mesmo que o cara marcasse de pênalti, eu detestava tomar gol de centroavante. Eu tinha sempre em mente que o centroavante não podia marcar gol, entendeu? Nós podíamos até tomar gol de falta lá, mas eu centroavante, a pessoa que estava marcando, eu estudava muito sempre o atacante, o jogador, a característica dele. Se era mais forte. Para que lado que ele ia. O Romário, por exemplo, marcar o Romário, eu não podia dar espaço. Já o Geraldão ou o jogador, o Roberto Dinamite, eu tinha que dar uns centímetros, porque ele gosta de... o Serginho Chulapa. Então, tem várias características de centroavantes. Não, eu vou te perguntar, quem foi o melhor centroavante, né, que tu pegou desses? Quem foi o pior no sentido de mais difícil. Eu acho que a gente não pode falar o melhor, mas eu acho que essa geração aí, Careca no São Paulo... Só quem viu. O raciocínio, o Reinaldo no Atlético Mineiro, o Roberto Dinamite, ele saía muito, um jogador com uma inteligência fantástica, enfim, fora o Romário surgindo, né? O Bebeto no meio, o Bebeto peguei ele, nós ganhamos de 5-1 aqui, ao Nunes do Flamengo. Nós estávamos ganhando, aí o Bebeto no segundo tempo, né? Um frio aqui no sul, ele veio assim com a manga, e eu colocava sempre eu fazia o aquecimento mostrando a trava da chuteira já para o centroavante. e aí ele veio, como tá frio, vai ver que vai estar frio daqui a pouco, Bebeto. Entendeu? Ganhamos 5-1 do Flamengo, o Zagallo, que é o timaço do Flamengo. Então são vários jogadores assim que fora jogando contra o Ajax, marquei o Van Basten, né, 2-0, que o doutor Adalberto Price só dizia assim, Baidé, cuidado com o Van Basten, eu joguei, não termina o jogo, e não terminou. Rummenigge foi presidente agora do Bayern de Munique, era o centroavante. Bom, vários, o Rudi Gulli, enfim, tantos jogadores que jogamos nas excursões, né? O Grêmio proporcionava para nós as excursões, né? Tanto América Central como da Europa. Então tivemos essas experiências com grandes clubes, com vários jogadores assim, nome mundialmente conhecido, e faz com que, por isso, só tenho que agradecer a Deus por todos esses anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e também ainda até hoje essa ligação, e podendo sempre ajudar o clube do meu coração, né, como os outros clubes também, que eu trabalho com todos no mundo nessa minha função, mas sempre podendo... Tanto que, inclusive, como foi dito aqui, trouxe jogadores, inclusive, para o Internacional. Trouxe o Diego Furlan, mas eu vou contar a história do Diego Furlan, já que falamos nisso. Ele ia vir para o Grêmio. Não, eu fui com a assinatura do presidente Paulo Doni e do Luiz, entendeu? Cheguei lá e disse na mesa, na casa do Furlan, eu liguei para o pai, e o Diego Furlan veio jogar para a seleção uruguaia. O Furlan tinha sido goleador ou melhor tinha sido jogador? melhor jogador da Copa do Mundo. Melhor jogador. Já vários clubes queriam ele. Cheguei na casa do Diego Furlan, do pai do Pablo Furlan, que é uma pessoa, até hoje nós se comunicamos muito. O Pablo Furlan, aquele do São Paulo? Lateral direito de São Paulo. Isso mesmo. E aí falei assim,
Coração, Grêmio, né? Isso aqui é razão, vou ver o que vai dar, né? Dessa forma. E o Grêmio tinha dado aval o Luxemburgo, tinha dado aval o Paulo Pelaipe, mas tinha eleições. Então, foi devagar, travando. Até que acontece o Fernandão, que eu tinha levado ele para o Catar, falecido Fernandão, né? Disse, Baidec, vamos dar andamento a isso. O Luigi também, entendeu? Então, mas o Diego Furlan, na estrutura Grêmio Futebol Porto-Alegrense, ele conseguiria ter um rendimento melhor, porque havia mais posse de bola. O Internacional teve a reforma do Beira-Rio, jogando só em Novo Hamburgo, o Caxias, entendeu? Sim. E assim mesmo ele foi o goleador do campeonato. Eu acho que é um dos jogadores mais inteligentes para jogar no 1-2, né, na virada. Eles vai só me colocar. Eu fui bota de ouro no Atlético de Madrid, no Vila Real. E aqui eles querem me colocar, marcar lateral, sabe, fora do contexto. Então a integração dele foi boa, mas poderia ser melhor se jogasse. E um treinador entendesse ele, tudo a qualidade que ele tinha, entendeu? Então... Mas não deu certo. Não deu mas certo. Assim mesmo, pelo pouco tempo que ele ficou, claro, falar em Diego Furlan, né, mas assim mesmo ele foi goleador, foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, foi campeão, entendeu? Fez lá em Caxias cada gol, entendeu? Eu assisti o jogo com o Palmeiras lá em São Paulo, na Rua Bariri, e de cima vendo jogar, eu digo, que inteligência que ele tinha. Só que estava o D'Alessandro no meio campo, né? Tinha que tocar de primeira. Se segurasse um pouquinho, porque ele faz um movimento, é impressionante a inteligência e o chute. Tanto que ele saiu daqui e foi campeão ainda no Japão, sabe? É uma coisa... E um ser humano extraordinário. Enfim, depois tentei trazer o Riquelme para o Grêmio. Digo, já que parei o aeroporto com o Diego Furlan, quer trazer e o Riquelme disse para mim, porque o mesmo advogado do Diego Furlan é o mesmo do Riquelme. E o Riquelme é o único clube no Brasil que quer jogar é o Grêmio. Entendeu? Jogava a bola. Aí seria também outra realização minha profissional e uma realização para o torcedor gremista. Mas só que aí também... O Riquelme ainda é presidente do Boca? Ele tá no Boca. Tá? Mas a administração dele no Boca é o terror. A Argentina tá... Enfim... O próprio River, a volta do treinador, também não tem feito o trabalho. Também que ganhou tudo. O Galhardo. Mas voltando, eu gosto de fazer os flashbacks. Cláudia Papelzinho. Cláudia Papelzinho já nos apontou então, ali, ó. A última pergunta, porque tempo de aniversário. É bom que nós estamos aqui, uma volta ao mundo. O flashback, né? Porque, isso é bom, mas bacana. A gente tem que falar porque 83 é maior do que tudo. Estava de aniversário 2 dias atrás o Oswaldo. Sim. Então eu gostaria, se o Oswaldo, o Oswaldo e o China, sim, eram os operários desse time aí. Mas o Oswaldo era um jogador, né? Tanto o China, o Dinho foi um jogador extraordinário, eu digo sempre, mas o China era uma importância muito grande também, com muita qualidade. Não é porque ele é meu amigo e jogamos muitos anos juntos. O China tinha muita qualidade também, só que tinha uma pessoa no estado do Rio Grande do Sul que criticava bastante o China, que era o Paulo Santana. Então, todo dia, até que o China diz, um dia eu vou pegar o Paulo Santana. Entendeu? Uma coisa incrível. Mas o China sempre ultrapassou todos esses desafios e foi um jogador de uma importância muito grande na história do Grêmio. O Oswaldo, o jogador impressionante, a facilidade... Era o legítimo meia-direita na altura, né? Mas como ele tinha um senso de colocação, não pela pouca estatura, de finalização de cabeça, sabe? Era um meia goleador e também ajudava bastante o China na marcação. Eu acho que todos eles, é difícil de falar de todas essas gerações, né? Mas gerações com uma qualidade, seres humanos extraordinários. Nós se damos muito bem até hoje. Temos um grupo dos campeões do mundo. E outros grupos que eu tenho também, como várias gerações, como o Yura, que é um jogador também que foi um símbolo naquele momento difícil da história do Grêmio. Yura hoje é 5 Yura, né? É 5 Yura. Mas é bacana. O Yura você poderia também trazer um dia para cá, porque o Yura é um baita cara. Tem uma história... Passarinho. Tem histórias o cara que fez o gol mais rápido da história do Grêmio.
num Grenal. Eu acho que, mas enfim, são várias gerações, vários atletas que eu tive esse convívio, que tenho ainda hoje a alegria de ter uma relação tão boa com eles. Bom, então, infelizmente, eu por mim passava tarde aqui conversando, mas a gente tem que encerrar. Vou passar às suas mãos a lembrancinha do Sindicato Médico. Muito obrigado. Obrigado Num mesmo. oferecimento Simers, na pessoa do Dr. Marcelo Matias, o maior presidente que este sindicato já teve e o único responsável por termos este programa. E eu espero que os senhores falam aí de, fizemos o contrato no guardanapo. Tá aí, ó, agora já tem uma agenda aí, já faz o contrato na agenda. Perfeitamente. Então, agradeço o convite, fico muito feliz. Isso, e nós vamos falar daqui a 15 dias pro China que tu falou mal dele. Não. Temos que mandar um abraço pra Cofanite aí, senão o Dr. Richard lá nos mata. Dr. Richard, todo esse grupo maravilhoso da Cofanite, estaremos sempre presente nos eventos anual. Já fui bicampeão, ano passado me tiraram o tricampeonato, mas este ano vou com força toda aí para conquistar mais uma taça aí da Cofanite. Taça Cofanite lá no Cofanite, no Enseada. No Enseada, é verdade. Mas é um grupo maravilhoso, são pessoas aí que realmente... Vários grupos que eu tenho, e sempre que eu posso dar atenção para todo torcedor e gremistas e mesmo colorado que sempre me respeitaram. Eu sempre respeitei muito nos grenais. No campo não tinha para ninguém, gostava de ganhar sempre, mas fora sempre respeitei. Eu acho que a grandeza dos dois clubes também é importante, o respeito de ambos os torcedores e infelizmente hoje tem algumas situações de grenais ainda que tem que estar separando as torcidas, mas eu gostava sempre, na altura era metade gremista, metade colorados nos grenais, daria uma sensação muito boa, mas hoje muitas vezes tem só uma torcida, enfim, faz parte. Espero que com o tempo ainda o torcedor possa entender que no campo é uma coisa, fora tem que saber ser amigo e respeitar o torcedor de ambas as equipes. Doutor Nogueira, que baita programa, hein? Tá E eu não me lembro de ter visto um programa dele que deram a chance de ele falar tanto. Não. O homem disse o que ele quis. Tomou conta. Ele tomava conta da área, agora aqui ele tomou conta de tudo. É bom que tem vários assuntos, entendeu? E espero um dia voltar a fazer um outro, ainda falando de Europa e de outros grandes assuntos importantes, mas fico, como eu falei, lisonjeado pelo convite e é um podcast de altíssimo nível. Espero que vocês tenham muito sucesso nos próximos aí, que possam também proporcionar... Depois desse programa aqui, nós vamos concorrer ano que vem ao Globo de Ouro de podcast. Não, isso tu que reclama que só vem aqui quando o convidado é gremista. Quando vier o Dunga, tu vai estar escalado. Mas tu vai ter que nos ajudar a trazer, porque ele tá arredio. Ele já bateu na trave mais de uma vez, ele tá arredio. Eu vou ligar para... Ele tá com medo. Vou ligar pro Dunga. Olha, a turma lá é boa. É boa, é agradável, muito agradável e em altíssimo nível. É isso, gostou do programa? Muito bom. Prazer Aprendeu conhecer. O que tu queria, é engraçado a gente conhecer um cara que foi um ídolo, né? Tá tão de perto, poder ouvir história. Eu fiquei curioso para saber até mais bastidores ali da história do campeonato, Libertadores, Mundial, que eu fico com dúvida para saber como é que começa o ano. Mas é muito agradável, né? Mas é muito bom saber tivemos aqui como programas antológicos. Muito o do Carlos Miguel foi maravilhoso. Sim. O do Pinga, que é colorado. O do Luiz Eduardo. Uma grande pessoa, pessoas muito boas, assim, agradabilíssimo. O Carlos Miguel é que nem tu. Assim. O do André Doring, que foi um baita programa. Esse é o próprio Pinga. O Pinga também é um ser humano extraordinário. Não sei mais quem faz o Luiz Eduardo. O Sandro Becker, a gente trouxe, Eduardo também foi legal. Aqui. Luiz Eduardo também. Luiz Eduardo esteve aqui. Ele jogou comigo baita também. programa. Ele também. Fizemos uma excelente dupla diária. Fizemos uma excelente dupla diária. Depois, quando o Hugo de Leão foi para o Corinthians, ele se firmou e jogamos. Aí ficamos tricampeonato, 85, 86, 87. Eu e o Luiz Eduardo na zaga. E o Anchieta também. Tivemos a oportunidade de trazer o pessoal da nossa área, tivemos a oportunidade de trazer o Carlos Poisel, que nos contou tantas coisas do Mundial do Inter. O
o médico do Grêmio, o Rabaldo. Então, Que bacana, é um que bacana. programa... Estão de parabéns aí, eu acho. E o seguinte, só, eu ouvi dizer que naquele Mundial a que se refere o nosso grande amigo Jorge Baidec, depois da primeira falta, o Cristiano Ronaldo começou a tremer. Se é mentira, ele que vem aqui dizer que é mentira. A irmã e a mãe estavam aí em Shangri-La. Gramado. E tinha um restaurante lá em Gramado. Não custa ele sair de Cidreira e vir aqui. Valeu. Valeu. Me despeço de vocês, beijo do coração e semana que vem estamos de volta com mais um Sala de Prescrição.